Quem está com a palavra de Deus aí, faz assim. Levanta assim a palavra. Irmão, nós vivemos e caminhamos por essa palavra. Amém? Vivemos em função desta palavra. 1 Coríntios capítulo 3. Nós vamos ler versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Vamos ler de novo? Ele começa com uma pergunta dizendo isso: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta afirmativa, se posso dizer assim. Versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Agora abre Apocalipse, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Uma carta enviada à igreja, em especial essa igreja chamada Sardes. Lembre-se que as cartas enviadas às igrejas são cartas enviadas a mim e a você. Capítulo 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que têm nomes de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andam de branco, porquanto são dignas disso. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho, Pai, em nome de Jesus. No nome de Jesus que estamos aqui, Senhor, nessa noite. Mais um mês se passou, Pai, onde nós ceiamos diante da Tua presença. Estamos aqui nessa noite. Por isso, nessa noite, amado das nossas almas, fala conosco, confere em cada um de nós a Tua vontade, por intermédio do Espírito Santo, do Espírito da revelação de Jesus Cristo. Fala com cada um de nós, temos fome e temos sede de Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode se sentar. Glória a Deus. Durante essa semana, o Espírito Santo tem ministrado fortemente ao meu coração. E eu preciso trazer essa palavra para você. Meu intuito não é nem ser tão demorado, mas eu preciso falar algo que o Senhor colocou e falou comigo nessa semana muito forte. Eu preciso compartilhar com cada um de vocês. Propriamente dito, o texto último que nós lemos, claro, o primeiro que nós lemos em 1 Coríntios 3, o 16 e o 17, mas em especial o texto de Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, quando Jesus se reporta a uma igreja chamada Sardes. Sardes, essa igreja que viveu uma vida intensa em Deus, mas que num dos períodos da sua vida, algumas coisas aconteceram na sua caminhada. E quando nós percebemos no livro de Apocalipse, se você fizer uma leitura de Apocalipse, e você pegar do capítulo 1 até o capítulo 22, e você fizer uma leitura inicial, quando você abre o capítulo 1, você vai ver o apóstolo João sendo arrebatado em espírito no domingo, porque ele disse que foi no dia do Senhor, foi no domingo. Ele foi arrebatado em espírito, ele estava numa ilha chamada Patmos, e ele foi arrebatado, e eu creio
que ele foi ao terceiro céu, no mesmo lugar onde Paulo foi. E no seu arrebatamento de espírito ou de sentidos, ele visualizou, vislumbrou a glória do Senhor e a presença de Jesus ressuscitado, Jesus ressurreto. O capítulo 1, João descreve as características de Jesus que João presenciou, o mesmo João que presenciou Jesus na cruz, sendo crucificado e às 3 da tarde entregando o seu espírito a Deus, dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, quando Jesus estava dizendo: Pai, está consumado, Pai, eu fiz a tua obra, eu paguei o preço, eu resgatei o homem de volta para o Senhor, eu consegui vencer o mundo e ao diabo. Agora João se depara com uma visão. E quando ele olha para Jesus, a Bíblia diz que ele cai aos pés de Jesus como morto. Repare que João não está na carne, querido. Ele não está de forma corpórea, física, como eu e você estamos aqui nessa noite. Ele está em espírito diante de Jesus. Ou seja, ele sai da dimensão física e entra na dimensão do espírito. João estava agora no contexto do espírito, diante da presença de Jesus. Jesus se vira para ele. A Bíblia diz que a luz que emana do rosto de Jesus é como um sol do meio-dia, na sua força máxima, no seu pico, no seu horário mais intenso. E João vê a face de Jesus. Na realidade ele não suporta ver. Ele cai aos pés de Jesus como morto. Dada a glória, dada a visão, o poderio da face reluzente do Cristo vivo. Agora não é mais o Cristo da cruz sofrido, não é mais o Cristo que morreu por causa do pecado. Agora ele está diante daquele que vive para sempre, daquele que é o eterno, daquele que se declara como o alfa e o ômega, aquele que não é nem o começo e nem o fim, aquele que vive para sempre, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, aquele que sempre existiu, aquele que nunca foi criado, aquele que é, aquele que diz: eu sou, eu sou. E João se depara com a visão de Cristo e cai aos seus pés como morto. E a Bíblia diz que Jesus vai com as suas mãos e toca nos ombros de João e diz: João, não temas, sou eu. E João recupera as suas forças, porque João, ele tem a visão do Cristo ressurreto e não consegue ficar com as suas pernas intactas. Ele cai diante de Jesus. Jesus o conforta, ele levanta e Jesus começa a narrar a sua vontade, falar sobre o fim de todas as coisas. No capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e assim por diante, até o final de Apocalipse, Jesus revela o que vai acontecer no fim. Mas quando entramos no capítulo 2, após a sua visão e o seu impacto com Jesus, Jesus escreve algumas cartas para algumas igrejas. E a partir do capítulo 2, o apóstolo João vai começar a relatar aquilo que Jesus está dizendo para as igrejas, do seu contexto, do seu momento atual. E quando João escreve, relata nos pergaminhos, ele está relatando a voz do próprio Cristo que está falando com ele. E ele começa a colocar as palavras, endereçar a sua carta para a igreja de Esmirna, a de Éfeso, a de Pérgamo, a de Tiatira, as igrejas que estavam localizadas em regiões diferentes, mas todas eram igrejas de Cristo, adoravam o Senhor e buscavam a sua essência. E João começa a escrever, começa a colocar no papel aquilo que Jesus estava mandando para as suas igrejas. Percebe que quando João começa a falar com a igreja de Sardes, bem como as demais igrejas, ele diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve. João está se reportando pela voz de Jesus ao pastor da igreja de Sardes, bem como a de Filadélfia, bem como a de Laodiceia, bem como todas as 7 igrejas. O que Jesus está mandando dizer, João escreve no pergaminho e envia a determinadas igrejas. E o recado é endereçado ao pastor da igreja, que consequentemente o pastor daquela igreja reportaria à sua igreja aquilo que Jesus estava dizendo. Agora pegue, bate a mão no seu peito e diga assim: eu sou a igreja.
Eu sou a igreja de Jesus. E se nós fizermos, querido, aqui um paralelo, ou talvez se nós fizermos uma comparação em todas as igrejas que Jesus falou, nós vamos ver elogios e vamos ver repreensão com as igrejas. Porque Jesus não estava falando com uma instituição, preste atenção, Jesus não estava falando com uma instituição de 4 paredes. Jesus estava falando com a igreja que nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3. Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Vós sois o templo de Deus. Vós sois o templo do Deus vivo. Nós somos a igreja onde Deus habita e caminha sobre a terra. Nós somos a referência do Senhor na terra. E o que Jesus estava dizendo para João é para que ele dissesse para o pastor das igrejas, e o pastor das igrejas reportasse as igrejas que estavam dentro dos templos. Nessa semana, aquilo que Jesus falou com o pastor desta igreja aqui, desta igreja que está em Três Lagoas, o pastor desta igreja vai se reportar à igreja que está aqui nessa noite. Amém? Eu não posso dizer que somos Sardes. Não posso dizer que a nossa comunidade é a comunidade de Sardes. Mas que Jesus falou para eu falar para você nessa noite o mesmo que ele falou para Sardes essa semana. Talvez poderia ter sido a Laodiceia, talvez poderia ter sido a Tiatira ou a Pérgamo, mas Jesus falou com a igreja de Sardes. E hoje nós somos a igreja de Sardes, mediante aquilo que Jesus falou. Eu só quero fazer aqui uma comparação entre as igrejas. A igreja de Éfeso está em capítulo 2, do 1 ao 7. O elogio de Jesus foi que eles trabalhavam de uma maneira muito árdua e perseverante. A igreja de Éfeso, houve uma repreensão, eles abandonaram o primeiro amor. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja incansável nos trabalhos, perseverante, porém ela tinha abandonado o primeiro amor. Porém a igreja de Esmirna, que está em Apocalipse 2, do 8 ao 11, ela sofria perseguição e era uma igreja pobre. E ela não teve nenhum elogio de Jesus, ela não teve nenhuma repreensão, melhor dizendo, a igreja de Esmirna. A igreja de Pérgamo, está no capítulo 2 ainda, ela teve um elogio, ela permanecia fiel à fé. A igreja de Pérgamo era fiel à fé com o Senhor. Porém, a igreja de Pérgamo, ela transigia em algumas coisas. Ela negociava a sua vida cristã em algumas coisas, ela transigia no erro. A igreja de Tiatira, o elogio a ela que ela tinha um amor, uma fé poderosa em Deus, e ela tinha um serviço. Jesus a elogiou pelo seu amor, o seu serviço e a sua fé. Porém a igreja de Tiatira era uma igreja imoral. Havia imoralidade dentro da igreja de Tiatira. Essa era a repreensão de Jesus. A igreja de Filadélfia tem como elogio uma igreja fiel, fidelidade. Porém não havia repreensão do Senhor com a igreja de Filadélfia. Podemos dizer que a igreja de Filadélfia era uma igreja não perfeita, porque somos imperfeitos, mas uma igreja que Jesus fez assim para ela: vocês estão bem, vocês são fiéis, eu não tenho repreensão para vocês não. Beleza, vocês estão entendendo. A igreja de Laodiceia, que é a última fase da igreja, Apocalipse capítulo 3, foi uma igreja que não recebeu elogio e que na repreensão ela foi considerada uma igreja indiferente. Agora, quando nós olhamos para a igreja de Sardes, que está aqui nessa noite em questão, Jesus a elogia como uma igreja eficiente, porém como uma igreja superficial. Uma igreja eficiente, porém superficial. E a gente vai entender no texto que nós lemos, de Apocalipse capítulo 3, por que essa igreja era assim? Por que Jesus fala com Sardes desta maneira? E
Por que o Senhor nessa semana falou comigo? Eu sei que primeiro Ele fala comigo, depois Ele fala contigo, mas Ele falou conosco, porque a carta foi enviada ao anjo da igreja, para que o anjo da igreja enviasse à igreja a voz de Jesus. E quando nós lemos o relato de Sardes, de que João recebeu de Jesus e expôs a Sardes, não é um relato muito bom, querido. Foi considerado uma igreja, até que fazia a obra de Deus, mas era uma igreja superficial. Sabe, queridos, muitas vezes eu e você somos superficiais em Deus. Superficiais. Nós estamos diante da mesa de Jesus. Talvez para muitos olham para essa mesa e veem a ceia como algo comum. Muitos até ceiam em pecado. Muitos às vezes até pegam o pão, pegam o cálice e bebem com uma vida de transgressão, com uma vida errada. Acha que são dignos da mesa do Senhor. Agora Jesus morreu por mim e por você. Ninguém é digno da mesa do Senhor, se fôssemos analisar, porque somos pecadores. Mas o fato é que Jesus morreu por mim e por você, para nos arrancar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, e nos dar a graça, a oportunidade, o perdão, a salvação e o direito por Ele mesmo de participarmos da sua mesa, do seu banquete celestial. Mas quando nós olhamos para a igreja de Sardes, a cidade de Sardes, por estar situada a 500 metros acima do nível do mar, considerava-se inexpugnável. Ela orgulhava-se também de seus fabulosos tesouros. Suas abundâncias vinham em parte do rio Pactolus, que lhe fornecia ouro e prata em grandes quantidades. Suas águas, de tão excelentes, eram tidas como indispensáveis à boa saúde. Sardes fazia parte do reino da Líbia, cujos monarcas tornaram-se notórios por sua magnificência. Haja vista o fabuloso Creso. Este rei acumulou tantos bens que o seu nome veio a se tornar um sinônimo de riqueza. No mundo antigo, esse ditado era recorrente: rico como Creso. Quem visita hoje a Turquia espanta-se com as ruínas de Sardes. Nem sombra há daquele reino que se elevava até os céus. O contexto da igreja de Sardes era um contexto de riqueza. Os monarcas que ali habitavam eram opulentos na sua luxúria e na sua riqueza. Esse Creso que ascendeu ao trono era muito rico, e era tão rico e era tão influente que criou-se um ditado naquele lugar: quem era rico, falava-se assim, ele é rico como Creso. Ele é famoso como Creso ou Creso, que tinha riqueza, que era influente, que era poderoso naquela terra. E Sardes vivia nesse contexto. E a igreja de Sardes era uma igreja de diversidade cultural. Havia muitas etnias naquele lugar e muitas pessoas diferentes que viviam ali na igreja de Sardes. Nós vamos ver como Jesus se identifica com essa igreja, e vamos ver como Jesus se identifica conosco na noite de hoje. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei das tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. E ao anjo da igreja que está em Sardes, estava escrevendo ao pastor da igreja, o que ele escreveu? O que Jesus diz? Isso diz o que tem os 7 Espíritos. Quem tem os 7 Espíritos de Deus? Jesus. Então Jesus tem 7 Espíritos? Não, ele só tem um. Nós vamos entender por que 7 Espíritos. E as 7 estrelas, quem são as 7 estrelas? Faz referência às 7 igrejas, aos 7 pastores, às 7 igrejas que Jesus, com quem ele se reportou. Mas quando Jesus se identifica com Sardes, ele inicia dizendo: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Os 7 Espíritos de Deus faz referência a todo o poderio, a toda a majestade, a magnificência, ao poder, à sabedoria, à grandeza da pessoa do Espírito de Deus. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, aquele que é
que vive, aquele que sempre foi, sempre vai ser, Jesus, que tem os 7 Espíritos de Deus. Isaías vai trazer um retrato desses 7 Espíritos de Deus. Abra sua Bíblia, Isaías, deixa marcado aí, Apocalipse. E abre Isaías capítulo 11, versículo 2. A Bíblia diz que há um só Espírito, há um só Deus. Quando ela faz menção a um só Espírito, está falando ao Espírito Santo. Só há um Espírito Santo, não há 7 Espíritos. Mas Isaías capítulo 11, versículo 2 diz o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, e o de inteligência, e o Espírito de conselho, e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Isaías está dizendo: habitará sobre Jesus o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é um Espírito de sabedoria, é um Espírito de inteligência, é um Espírito de conselho, de fortaleza, é um Espírito de conhecimento e é um Espírito de temor. Quando Jesus se reporta a Sardes, através de João escrevendo ao anjo da igreja, ele está dizendo: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, para que ficasse claro para João, ficasse claro para Sardes, que quem estava falando era o próprio Jesus. Quem estava se reportando era aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, que vai e olha dentro do nosso interior, é aquele que tem as suas palavras como a voz de muitas águas. Era o próprio Jesus que estava falando, cheio do Espírito de Deus. Isaías vai deixar claro que o Espírito de Deus é o Espírito do Senhor, é o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Isso faz referência a 7 Espíritos, que é um Espírito só, cheio dessas características, porque Ele é o próprio Espírito de Deus. Amém? Amém? Você entendeu que não é 7 Espíritos, que é um Espírito com 7 virtudes, se posso dizer assim. É o Espírito de Jesus Cristo que está falando com a igreja. E ele diz: eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives e está morto. Eu conheço as suas obras. Você tem nome que vive, mas você está morto. E quem falou não foi João, quem falou não foi Paulo, quem falou não foi Tiago, não foi Pedro, quem falou foi Jesus. Sabe por quê? Só Jesus pode dizer se eu sou morto ou se eu sou vivo, porque só Ele conhece a essência da minha alma, só Ele conhece as minhas obras, só Ele conhece o meu caráter, só Ele conhece o meu coração, só Ele conhece a minha vida, seja no público, seja no particular, só Ele me conhece. E Ele começa dizendo: eu sei as tuas obras. O Espírito que tudo vê, o Espírito de temor, de sabedoria, de conhecimento, de conselho, de inteligência. Eu sei as tuas obras. Você tem nome que vive, você declara que você vive, mas na verdade você já está morto. Meu irmão, quantos cristãos estão andando sobre essa terra com o nome de quem vive, mas já está morto faz tempo? Quantas igrejas mortas, quantas igrejas superficiais e insensíveis, que não temem mais a Deus, que não faz mais a diferença na sua própria vida. E o que Deus está falando conosco nessa noite é muito sério, preste bastante atenção nisso. Você tem nome que vive, mas na verdade você já morreu. Porque os irmãos de Sardes, a igreja de Sardes, eles se vestiam muito bem, eles eram influentes, era uma cidade rica, era um ambiente rico, um local rico. Havia muitas conveniências, e eles se achavam uma igreja talvez muito boa. Mas Jesus disse para ele: vocês têm nome, fachada, vocês só têm referência externa, e vocês pensam que vocês estão vivos, mas vocês já morreram faz muito tempo. E Jesus está falando de uma morte, não é física, está falando de uma morte espiritual. E percebe quando ele fala assim: eu sei das tuas obras. Jesus está falando das obras. Ele
Está falando das obras. Eu sei das tuas obras. Você diz que você vive, mas você já morreu. Eu sei das tuas obras que tem nomes que vivem, mas está morto. E nós devemos nos preocupar com isso. Por quê? Porque Deus conhece a vida que há em mim e a vida que há em ti. Quando nós falamos de obra, querido, na vida cristã, qual é a maior obra que o Senhor colocou sobre a minha incumbência e a sua sobre a terra como filhos? Qual foi o mandamento que Jesus deixou antes dele partir e ascender aos céus diante dos discípulos? Mateus capítulo 28. O que Jesus disse? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Antes dele ascender aos céus ainda mais uma vez, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poucos dias depois, alguns dizem 10 dias, alguns dizem 7 dias, o Espírito Santo veio sobre eles. Eles estavam numa reunião como eu e você estamos aqui, adorando ao Senhor. Eles estavam assentados. A Bíblia diz que eles estavam orando e buscando a Deus. De repente o Espírito Santo encheu aquela casa e tomou todos os 120 discípulos que estavam ali buscando ao Senhor, e os encheu de poder e de unção e de autoridade para fazerem a obra de Deus. Irmão, os 12 discípulos, aqueles que eram mais perto de Jesus, os 3 que eram mais perto, e aquele que era mais perto de quem estou me reportando aqui hoje, o apóstolo João. Esses homens, no início da era cristã, eles sacudiram o mundo antigo com a pregação da fé e com o santo evangelho de Jesus. Esses homens foram perseguidos, esses homens foram martirizados por causa da sua fé em Cristo Jesus. Do marco zero da pessoa de Cristo a hoje nós ouvimos o evangelho, porque homens e mulheres no passado entregaram as suas vidas por causa desta causa de Deus, do reino de Deus. Homens como Paulo, que no final dos seus dias escreve uma carta a Timóteo, dizendo: Timóteo, estou sendo entregue, a qualquer momento serei morto. Poucos dias Paulo é decapitado em Roma, mas nenhum desses homens abandonaram a fé no seu Deus. Nenhum desses homens deixaram de pregar o evangelho e de fazer as obras. Paulo estava encarcerado, estava ganhando soldados romanos para o reino de Deus. Paulo estava preso, mas homens se convertiam ao seu redor, porque ele era incansável em pregar a palavra de Deus. Os apóstolos incendiaram o mundo antigo com a pregação do evangelho. Mas quando Jesus vem a João, ele vem a João e ele começa a olhar as suas igrejas e sentir no coração da sua igreja. Ele traz a mensagem para cada uma delas. E nós entendemos que as 7 igrejas do Apocalipse fala de fases da igreja. Fases da igreja. Estamos vivendo a última igreja agora, a igreja de Laodiceia. Mas nós podemos ser a igreja de Sardes, podemos ser a igreja de Tiatira, de Esmirna. Vai depender da nossa condição. Apocalipse capítulo 3 diz que a igreja de Laodiceia é uma igreja que se achava rica, mas Jesus olha para ela e fala assim: ó, você pensa que você é rica, mas você é pobre, cega, miserável, nua. E sabe onde Jesus estava nessa igreja? Do lado de fora. Jesus estava batendo na porta. Apocalipse 3:20. A última fase da igreja, a igreja de Laodiceia. Percebe, meu irmão, se hoje Jesus não está de fora de muitas igrejas por aí. Jesus está de fora de muitas igrejas por aí. Jesus está batendo: deixa eu entrar. Mas o problema é que as igrejas não querem se arrepender. As igrejas não querem mudar. Elas não querem sair do mundo e nem querem que o mundo saia delas. E Jesus continua batendo na porta: eu quero entrar, deixa eu entrar, porque a igreja é minha. Mas só que a igreja pode ser a igreja de Laodiceia, mas ela pode ser a igreja de Sardes também. Ela pode ser a de Tiatira também. E isso não depende de Deus, isso depende de mim e de você. Quem nós queremos ser diante de Deus? Qual é a nossa posição diante de Deus? Como igreja, o que estamos sendo? O que estamos fazendo? Qual tem sido o nosso testemunho? Qual tem sido a nossa vida diante de Deus? Jesus disse: eu sei as tuas obras, eu conheço a sua vida, eu sei o que você faz,
Eu sei o que você faz no oculto, eu sei o que você faz na luz, eu sei o que você pensa, o que você sente, eu sei a sua prática de vida. Tem nomes de que vive, mas está morto. E tem muito cristão assim, se acostuma com a vida da igreja religiosa, vem para cumprir um rito, arruma a família, se arruma bonitinho, vem para o culto, vamos para a igreja, aparenta uma vida cristã diante das pessoas, talvez diante do pastor da igreja, talvez diante dos irmãos. Tem nome que vive, tem nome que é, mas Jesus está dizendo: você já morreu faz tempo, está morto faz tempo, já morreu faz tempo. Está tenso, né? Vamos seguir o versículo 3, versículo 2. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Jesus está dizendo: ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, ou seja, não morreu. Confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Diante de Deus. Irmão, todas as vezes que nós falamos de obra, nós esquecemos que um dia estaremos diante do Senhor. E a Bíblia diz que Jesus vai cobrar de mim e de você as nossas obras. Ele vai dizer: ei meu filho, e as suas obras? Mostra-me as tuas obras. Aliás, está tudo arrolado nos livros dos céus. Mas Ele perguntará para mim e para você: o que nós fizemos por causa dele, e por causa do seu amor, e por causa do seu reino? É melhor sermos repreendidos agora, e sermos despertados agora, e sermos vivificados agora, ainda que estejamos mortos, sejamos vivificados, restaurados, do que um dia diante do Senhor, querido, passarmos por vergonhas eternas e talvez perdermos a nossa salvação. Preste atenção no que Jesus está dizendo hoje: ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer. Confirma o restante que estava para morrer. Lembra de Pedro? Lembra do apóstolo Pedro caminhando com Jesus? Em um dado momento Jesus disse: olha, eu estou indo à cruz, eu vou morrer, o Filho do Homem vai à cruz e vai morrer ao terceiro dia, ele vai ressuscitar. Pedro diz: não, Senhor, tem misericórdia de ti, não vai acontecer isso contigo não. Jesus repreende ele, porque Pedro foi influenciado pelo Satanás naquela hora, para falar o que ele falou. E aí, quando Jesus está prestes a ser preso, Pedro vai lá, até corta a orelha do soldado romano, para que Jesus não vá preso, tá? Aquela coisa toda. Um pouquinho antes, Jesus fala para ele: olha Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Pedro disse: Senhor, eu vou até a morte contigo. Pedro, você vai me negar. E sabe o que acontece, querido? Depois que Jesus é preso, é levado para o sinédrio, diante dos sacerdotes, Pedro segue Jesus de longe. E aí as pessoas veem Pedro e dizem: ele estava com Jesus, ele estava com Jesus. E aí Pedro diz: eu não estava não sou eu não. Outro fala assim: olha, eu vi ele com ele, a fala dele denuncia. Ele é galileu também. Ele diz: homem, eu não sou. E o texto de Marcos diz que Pedro até xingou, até falou um palavrão, irmão. Em um dado momento chega uma criada, uma mulher, e diz assim: olha, tu também estava com ele. Pedro disse: eu não estava. E o galo canta, e Pedro chora amargamente. Jesus vem a Pedro depois e diz: Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Confirma os teus irmãos. Confirma os teus irmãos. E essa palavra é tão forte, querido. Quando te converteres, confirma os teus irmãos. Quando que a minha casa vai ser convertida? Quando que a minha casa vai ser confirmada? Quando que os meus vizinhos vão ser confirmados? Quando que aquelas pessoas que passam por mim serão confirmadas? Jesus disse: Pedro, quando você se converter, confirma as pessoas ao seu redor. O que Jesus está falando para Sardes?
Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer. Eu e você temos que ser vigilantes e confirmar aqueles que estão para morrer. E a repreensão aqui é que nós temos que estar acordados, vigilantes, para confirmar aqueles que estão morrendo ou aqueles que já morreram. Irmão, e quando nós falamos daqueles que já morreram, é tão sério isso. É tão sério, porque a morte retratada aqui por Cristo é a ausência do Espírito Santo. É a ausência do Espírito Santo. Talvez você diz assim, talvez você diz para alguém nessa semana ou para você mesmo: há quanto tempo eu não sinto a presença do Espírito Santo? Talvez você ore e diz: nossa, como eu não sinto mais a presença de Deus. Quando eu orava eu era tão movido pelo Espírito de Deus. Quanto eu não sinto mais a presença de Deus. Talvez você diz assim: Deus não fala mais comigo, eu não sinto mais a presença do Senhor. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. O próprio Jesus dizendo: eu não achei as suas obras perfeitas. Irmão, eu e você somos imperfeitos. Eu e você somos tão imperfeitos. Nós vamos ouvir Jesus falar isso. Eu não achei as suas obras com perfeição. Falar: meu Deus, mas eu vou apresentar algo para o Senhor perfeito. Eu sou imperfeito. Sabe o que Jesus está dizendo? Que tudo que eu e você fazemos para Ele, querido, deve estar no nível máximo das nossas forças. Tudo que eu e você fazemos, quer comemos, bebamos, quer evangelizamos, quer pregamos, quer fazemos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus. Só que tudo que eu e você fazemos para o Senhor, nós temos que fazer no limite máximo da perfeição. No máximo da minha capacidade eu devo fazer para Ele. E por que não dizer no máximo do meu coração, com todo o meu coração? E Jesus não vai requerer nada mais, nada menos do que a perfeição. Se você canta, canta com o máximo de perfeição. Se você adora, adora com o máximo de perfeição. Se você prega, prega com o máximo de perfeição. Se você ajuda, ajuda com todas as tuas forças, com o máximo da tua perfeição e a tua ajuda. Se você faz as obras, faça com o máximo das tuas forças, com a melhor excelência que você puder fazer. Porque quando Jesus olha para mim e para você, muitas vezes Ele vai encontrar eu e você deficiente em nossas obras. Pastor, mas a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras. Efésios capítulo 2, pastor, diz que, versículo 8 e 9, que a nossa salvação é um dom de Deus, não vem de nós. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Sim, querido, concordo com você. Não é o que eu faço que vai me salvar, mas eu já faço e só faço porque eu sou salvo. Alguém lembra o tema desse ano da igreja? Ano de frutificar. Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é o lavrador, vós sois as varas, os ramos. Toda vara, pois, que está em mim, que não dá fruto, corta-se e lança-se ao fogo. Sabe por quê, querido? Porque Jesus não admite nada atrofiado nele. Ele é a videira, eu e você somos os ramos. Agora você acha que Jesus vai deixar um ramo sugando da videira e não reproduzindo nada? Sabe, querido, o agricultor, principalmente o vinhateiro, aquele que trabalha com a vinha, com as vides, com a videira, que a videira nada mais é do que uma planta, uma árvore que produz as uvas, a videira. O papel do agricultor, a figura do Pai Celestial e Jesus como árvore, como a videira. Quem poda a videira? O lavrador. E qual é o papel da poda? Ele vai num galho, ele poda, ele não corta no tronco, ele não dissipa o galho, ele não arranca o galho. O papel da poda é para que dê mais fruto. Mais fruto. E quando falamos de fruto, e essencialmente esse ano estamos pregando sobre isso, mas o problema é que nós queremos o fruto ali. Olha lá para a uva lá, olha aqui a uva. O problema é que nós queremos o fruto, hora em que acabar a ceia, irmão,
A hora que acabar a ceia, eu quero esse fruto, você também quer. O problema é que nós queremos o fruto, nós não queremos dar fruto. A diferença está aqui na nossa geração. Nós queremos o fruto, nós não queremos dar fruto. E Deus, Ele fala comigo e com você para darmos frutos. Darmos fruto. Não para querermos o fruto é de Deus. O fruto não é meu e não é seu. E quando nós falamos de fruto, nós lembramos das obras, lembramos das atitudes, lembramos do testemunho, lembramos de uma vida em Deus, lembramos de uma vida na presença de Deus. Jesus disse: ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Muitas vezes, querido, para fazer as coisas para nós mesmos, nós fazemos com perfeição. Mas quando fazemos as coisas de Deus, nós as colocamos como segundo plano. Quando são as coisas de Deus, nós deixamos para o segundo plano e fazemos as nossas coisas em primeiro lugar. Então o Deus somos nós. Quando nós reputamos a obra de Deus como segundo, então o Deus somos nós, não é Deus. Quando nós deixamos as coisas do Senhor para segundo plano, então nós estamos fazendo de uma maneira negligente. E aí, se Jesus falar para mim que eu sou uma igreja como Sardes, que você é uma igreja como Sardes, nós não podemos reclamar, que afinal de contas as minhas obras se constituem para um fruto para mim mesmo. Interessante que ontem nós participamos do Rical em Araçatuba, uma das ministrações. Ele falou sobre o cristão consumista, aquele que consome, que a preocupação dele é consumir. E falou do cristão empreendedor, aquele que empreende a obra, aquele que faz a obra avançar, aquele que dá fruto. E aí, se pudéssemos classificar entre o crente e o discípulo: o crente, aquele que espera o peixe, aquele que espera o pão, aquele que caminha com Jesus porque quer o pão, que espera o peixe. E entre o discípulo, aquele que tem o pão a oferecer para o Senhor multiplicar. Entre aquele que está perguntando: Senhor, e agora o que eu tenho que fazer? Senhor, eu estou disponível. Então nós estamos nessa geração, uma geração que pede pão, uma geração que tem pão para dar. Aí, se eu perguntasse para você nessa noite, meu querido, a qual grupo você faz parte? A geração que pede, manhosa e espera o pão, fica lá chorando, choramingando atrás de Jesus por causa daquilo que Ele vai dar? Ou você é o discípulo empreendedor, que olha para o reino e vê as vidas como ovelhas que não têm pastor, que estão perdidas, decadentes, esperando por uma ajuda? Quem nós somos? Porque nós podemos ter nome de que vive, podemos ter nome de que vive. Ah, é cristão, ah, é pastor de uma igreja, ah, o irmão é do louvor, a irmã é da dança, ah, o irmão é líder de célula, é obreiro, ah, o irmão é membro da igreja, é cristão da comunidade. Tem nome de que vives. Olha o agravante no versículo 3. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Irmão, o quanto de Deus nós temos recebido? O quanto de Deus nós temos ouvido? O quanto de Deus nós temos contemplado? O nosso problema não é ter, o nosso problema está no fazer. E não se trata de fazer para me agradar, se trata de fazer para agradar a Deus. Porque, como eu disse, a igreja de Sardes era uma igreja superficial. Superficial. Lembra de Ezequiel 47? Ezequiel é um profeta. Deus diz para ele assim: entra, você é profeta, mas entra mais, as águas são profundas. A Bíblia diz que Ezequiel caminhou um pouquinho, 50 metros. Ezequiel caminhou, as águas deram nos seus tornozelos, aqui assim, ó.
O Senhor continuou dizendo: Ezequiel, entra mais. Isso aí não vai resolver não, entra mais um pouquinho. Ezequiel, com muito temor, caminha mais um pouquinho. A Bíblia diz que as águas deram nos joelhos, Ezequiel. O Senhor disse: Ezequiel, entra mais. Ezequiel entra, as águas dão nos lombos, na cintura. E ele continua chamando: Ezequiel, entra. Em um dado momento, Ezequiel continua caminhando, ele entra. Quando ele percebe, querido, ele já está dentro da água. Os seus pés não estão mais na areia, ele está mergulhado nas águas profundas do Senhor. E ele começa a compreender e mergulhar nas profundezas de Deus. Sabe, Deus não quer que eu e você sejamos superficiais. Deus quer que eu e você entremos nas águas do Senhor, que nós desfrutemos de algo novo em Deus, que nós façamos a diferença, que a nossa vida seja banhada da glória, seja banhada das águas purificadoras, de maneira que as pessoas que passarem ao nosso redor sejam tocadas pela presença de Deus. O problema é quando nós nos contentamos com uma vida superficial, querido. É esse fast food da vida cristã. É um fast food. Ora rapidinho. Se jejuar, jejua uma hora só. Se for pregar, prega quando dá, quando não dá, não prega. Se for para anunciar o evangelho, anuncia, ou de vez em quando não anuncia. Tanto faz como tanto fez. Nos acostumamos com uma vida espiritual superficial. E muitas vezes vamos ouvir a voz de Jesus dizendo: olha, você tem nome de que vive, viu? Mas na realidade você está morto. Aí vem a pergunta que talvez alguns já fizeram: por que eu não sinto mais a presença do Espírito Santo? Por que será que eu não sinto mais a presença de Deus quando eu oro, quando eu canto? Por que será que eu sinto tão distante de Deus? Por que será que há uma frieza instalada dentro de mim? Eu não consigo mais entrar no lugar em Deus. Por que será? Aí nós escutamos a voz de Jesus dizer: você tem nome que você está vivo, mas você está morto. E a figura do morto aqui, querido, é a ausência de Deus. Porque tudo que está ausente de Deus está morto. Porque Deus é a vida plena. E tudo que está ausente da vida está em morte. Porque está ausente da vida, está ausente da luz, está ausente da alegria. E Jesus fala no versículo 3: lembra-te, pois, do que tem recebido e ouvido. Se tem um lugar, querido, que nós temos recebido e ouvido, é nessa igreja. Agora o problema é quando eu ouço e recebo. O que eu faço com o que eu estou ouvindo e estou recebendo? O que eu estou fazendo com o que eu estou ouvindo e recebendo? Porque uma coisa é certa: nós estamos ouvindo e estamos recebendo. O problema é o que nós estamos fazendo com isso. É o que nós estamos fazendo com isso. Aonde nós estamos colocando? Aonde nós estamos depositando? E o que nós estamos fazendo? Ele diz o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. Guarda-o. Guarda. Protege. Protege com você o que você tem ouvido, recebido, protege com você. Jesus está falando que você tem ouvido e recebido, é precioso, guarda com você, dentro de você. Ele dizia: arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, repentinamente. E não saberás a que hora a ti virei. Sabe por que ele está falando isso? Olha o versículo 4. Mas também tem de Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes comigo. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Sempre vai ter, querido, um remanescente fiel. Sempre. Elias, quando estava perseguido, sendo perseguido por Jezabel, aquela profetisa do cão, Elias fez tudo o que fez na presença de Deus. 3 anos e 6 meses sem chuva pela sua palavra profetizada. E de repente ele profetiza novamente, a chuva cai. Porque era um homem de Deus. Mas um dia Elias se viu temeroso, porque Jezabel disse que ia matar ele. E muitos dos profetas do Senhor tinham morrido já pela mão de Jezabel. E nesse momento Elias foge e se esconde. E Deus vem a ele e diz: Elias, por que você está escondido nessa caverna?
Era como se Deus dissesse: Elias, você não viu tudo que eu fiz através da sua vida? Você não viu tudo que eu movi através da sua vida? Por que você está escondido aí nessa caverna? Aí Elias disse: Senhor, só fiquei eu, os teus profetas foram mortos. Deus disse: Elias, eu ainda tenho 7.000 em Israel, que os seus joelhos não se dobraram a Baal. Sempre vai haver um remanescente, querido. Sempre vai haver alguém adorando. Tomare que essa pessoa seja você nessa noite, que esteja adorando e não esteja morto. Tomare que essa pessoa sejamos nós nessa noite, que não nos rendemos e que não estamos mortos espiritualmente, que estamos com os nossos joelhos dobrados, acordados na presença de Deus. Elias disse: Senhor, mas já morreu todo mundo, os profetas. Deus disse: não, Elias, tem 7.000 ainda vivos. Tem 7.000 homens que não se dobraram diante de Jezabel e nem diante de Baal. Tem 7.000. É o que Jesus está falando aqui, ó. Mas tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E quando nós olhamos para a palavra contaminaram as suas vestes, meu irmão, prostituição, adultério, pecado, mentira, engano, dolo, tudo que você pensar contaminação. Quando fala de vestes, quando a Bíblia está falando de vestes, não está falando dessas vestes aqui não. Está falando das nossas vestes interiores. Eu tenho ainda em Sardes pessoas que não se contaminaram. E percebe que Jesus, quando ele fala das vestes, elas não se contaminaram e comigo andam de branco. O que Jesus faz menção a uma veste branca? Porque a veste branca faz menção à pureza, faz menção à santidade, faz menção à presença de Deus. Algo puro, incontaminado, algo que não está sujo, algo que não está imundo. Eu ainda tenho pessoas que não se contaminaram. Eu ainda tenho pessoas que não me abandonaram, que não se afastaram, não deram as costas para mim, que não me negaram. E ele termina dizendo o seguinte, versículo 5: e o que vencer será vestido de vestes brancas. Agora literalmente, revestido de vestes celestiais, vestes brancas. E de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Espera aí, se Jesus está dizendo que ele não riscará o nome do livro da vida, então porque há uma possibilidade do nome ser riscado. Sabe aquela doutrina falsa, salvo uma vez, salvo para sempre? E agora, vão dizer o que aqui? O que vão dizer aqui da palavra do próprio Jesus? E ao que vencer, é hoje, amanhã, depois de amanhã, e depois de amanhã, e semana que vem, e mês que vem, ano que vem, até Jesus voltar. E eu preciso estar com as vestes brancas. Vestes brancas retrata a pureza, vida em Deus, vida cristã, afastamento do pecado, da sujeira, do dolo, do engano, da mentira, uma vida de conversão, uma vida de novo nascimento, uma vida de Deus. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma eu riscarei o seu nome no livro da vida. Deixa eu perguntar para você, você tem um nome escrito no livro da vida? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Obras, testemunhos, atitude, vida prática em Deus. Lembra que Jeremias disse: maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, enganosamente ou relaxadamente. Ele chama de maldito. Aquele que faz as coisas de Deus de qualquer jeito é visto por Deus como alguém maldito, alguém que está debaixo de maldição, alguém que faz por fazer, ou só porque tem que fazer, ou por uma obrigação religiosa. Eu sei, querido, que talvez não era o que você queria ouvir nessa noite, mas era aquilo que Deus queria falar. Amém? Talvez não era aquilo que você queria ouvir, mas era aquilo que Deus queria falar. Eu não estou dizendo que você está morto não, querido. Não sou eu não.
Você pode dizer com você mesmo: eu não sou morto. O pastor está falando que eu sou morto. Eu não sou morto, não. Eu estou falando o que Jesus falou, o que a palavra falou. E nós temos que olhar para nós mesmos nessa noite. Efésios 5,14 diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. A figura do morto aqui pode ser alguém que está dormindo também. Não que morreu na fé, não que se desviou na fé, mas alguém que morreu, que adormeceu, e está vivendo uma vida adormecida em Deus, achando que viver a fé é do jeito que está vivendo. Vem, cumpre o seu dever, vem, depois você volta, dá a sua oferta, depois você vem, participa da ceia, volta para sua casa, e volta e continua a mesma coisa, vida de mesmo, a vida de sempre, a vida é a mesma coisa. De repente um pecado, aí entra num pecado e fica um mês pecando, depois volta, se arrepende. Eu não sei, Deus o sabe, Deus é que sabe. Só que a vida de morto pode ser uma vida de sono espiritual. Por isso que a carta aos Efésios diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Alguém que está dormindo espiritualmente como um morto, que precisa ser despertado, acordado. Meu irmão, a vida não é só isso que você está vivendo, não. Deus tem mais para você e por você. Ele tem mais. Desperta tu que dormes, Cristo te esclarecerá. É Ele que vai te esclarecer, é Ele que vai te iluminar. Mas eu preciso acordar. O Gabriel, todo dia quando a gente levanta, eu vou na cama dele, irmão. Aí eu chego lá, quando eu chego na porta, tá todo coberto, né? Eu chego lá: Gabriel, levanta. Uns 30 segundos depois ele vira pro outro lado. Aí eu saio do quarto, não levantou, volto no quarto. Gabriel, levanta, tá na hora. Levanta. Ah, pai, daqui a pouco. Irmão, eu estou falando algo natural, mas preste atenção. Eu saio do quarto, volto novamente. Aí sabe o que eu faço? Puxo o pé dele assim, ó. Levanta que está na hora. Puxa a coxa, o pé dele. Levanta que está na hora. Não espere, querido, Deus fazer isso com você, puxar o seu pé. Vocês vindo nessa noite, a voz do Espírito Santo dizendo: levanta, meu filho. Levanta. Está falando carinhosamente, com amor. Levanta. Pare de dormir. Está na hora de acordar. Não deixe Deus puxar a sua coberta ou puxar o seu pé, meu irmão. Não deixe. Irmão, na terceira vez que eu vou lá, eu fico tão nervoso. Eu falo: agora eu vou. Quero dar vontade de pegar uma chaleira d'água. Aí eu fico nervoso na terceira vez. Falo: se ele não levantar agora, eu vou fazer a última vez. Se ele não levantar, ele vai receber água fria. Eu vou lá e... Então, querido, é tempo de nós acordarmos. Jesus pode voltar a qualquer momento. Nós nos esquecemos disso. Nós podemos ser surpreendidos e não é aquilo que Deus quer. Quando Jesus voltar, temos que ser surpreendidos sim, pela transformação do nosso corpo em glória. Já pensou, querido, quando Jesus voltar nas nuvens, quando a trombeta soar, e eu e você escutarmos a trombeta de Deus soar, e naquele piscar de olhos é muito rápido, e no mesmo momento eu e você sermos transformados, literalmente transformados em um piscar de olhos, e nos apresentarmos diante dele, da sua face gloriosa.
E Ele dizer para mim e para você: vinde benditos de meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Entra, a casa é sua, esse é o lugar da sua habitação. Mas eu não posso estar dormindo, eu preciso estar acordado, atento à voz do meu mestre, do meu Senhor, que vai me chamar a qualquer momento. Por isso desperta, você que dorme, levanta dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Lembra do que você tem ouvido e recebido. Não saia daqui de novo, querido. Não saia daqui de novo e tenha a mesma semana que você teve semana passada. Tenha o mesmo mês que você teve mês passado. Não saia daqui de novo e viva a mesma vida que você viveu ontem, que você viveu antes de ontem, semana passada. Não saia daqui dessa maneira. Sabe, querido, resumindo essa palavra, eu e você não devemos viver de aparência. Porque Ele disse: olha, você diz que vive, mas na verdade você já está morto. Você diz que vive, mas na verdade você não vive. Você diz que tem, mas na verdade você não tem. Você diz que é, mas na verdade você não é. Viver de aparência. Se coloque de pé no nome de Jesus.